Olá, meus amores e amoras. Tudo bem? Pronto para mais uma semana de aula, de aprendizado? Vamos lá? Estamos aprendendo sobre o presente perfeito. E nós vimos na nossa aula passada de gramática sobre a questão de como ele funciona, para que eu uso ele, a regrinha dele, a formação dele e tudo mais. Alguns de vocês erraram ou não entenderam direito como funciona a estrutura deles na prova. Então, altamente recomendo você a voltar no vídeo anterior sobre isso, ou revisar a prova, revisar a tarefa, aí ver no que você errou, porque daqui para frente nós vamos cada vez mais adicionar coisinhas para esse presente perfeito, o que faz com que você tenha que prestar mais atenção e saber como utilizá-lo. A aula de hoje, na verdade, é bem simples e bem fácil. Mas, se você já não tiver construído a formação do presente perfeito, que eu não vou gastar tempo na aula de hoje relembrando, você precisa ir lá voltar, e você precisa ir lá saber tudo mais, você não vai conseguir entender essa matéria e a continuação dela daqui para frente, ok? Hoje nós vamos ver duas palavrinhas relacionadas com o presente perfeito, o since e o for. Lembra que eu falei para vocês que o presente perfeito, na verdade, não está interessado e, na verdade, está pouco, não é importante você saber quando que certa coisa aconteceu? Então, isso não quer dizer que você não possa ou não tenha como você me dar datas ou me dar informações sobre o tempo que a ação aconteceu. Tem sim. No caso do presente perfeito, você pode usar tanto since quanto for para indicar quando que essa ação ocorreu. Mas mesmo assim, no final do dia, esse tempo que você está dando, esse espaço de tempo que você está dando para mostrar quando que essa ação aconteceu, não é tão importante quanto as consequências dessa ação, como normalmente o presente perfeito faz usando ele. Então vamos lá, since e for. Since significa desde, uma palavra muito comum. Na verdade, você deve ter essa palavra na tua casa, mais que até mesmo você possa imaginar, principalmente em produtos importados. Por exemplo, se você já teve na sua casa, já comeu, já utilizou a maionese ou se não o ketchup da Heinz, aquela marca alemã, você vai perceber que embaixo dele está lá since e a data de que ela começou a ser fabricada ou a data que a Heinz foi criada. Se você olhar em muitos vidrinhos de azeite, principalmente são importados da Europa, dos Estados Unidos, você também vai ver essa palavra since. Ou qualquer empresa, qualquer logomarca que mostra a data, o ano, na verdade, o ano de fabricação, o ano de começo, de início, você vai ver essa palavrinha since. E forma proposição muito comum no inglês, que nesse caso aqui vai dar um sentido de faz ou há o número de anos, tá? Vamos aprofundar um pouquinho mais essa regrinha. Vamos lá. Since e for. Eu vou usar o for no presente perfeito. Nós estamos falando do presente perfeito. Mas a duração que algo ocorreu ou está ocorrendo até hoje. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui particular, meu em relação ao inglês. I have studied English for 13 years. Eu estudo ou tenho estudado inglês há ou faz 13 anos. Faz ou fazem? Bem, vou falar há mais fácil. Há 13 anos. Tá vendo? Ó? Eu usei o for e mostrei quanto tempo faz que essa ação, que no meu caso, estudar inglês, está ocorrendo. Perceba que eu não especifico quando comecei, que dia que eu comecei, que mês eu comecei, apenas que faz tudo isso de tempo que essa ação está ocorrendo. No meu caso, professor João, eu tenho estudado inglês há 13 anos. For 13 years. Então, quando eu for usar numa sentença o for, logo em seguida eu vou colocar o tanto de tempo, a duração dessa ação. Pode ser anos, pode ser meses, pode ser dias, pode ser semanas. Então, poderia falar I have studied English for 69 months. Posso falar que estou estudando inglês faz 69 meses. Eu posso falar que eu tenho I have studied English for 13 weeks. Eu estudo inglês, tenho estudado inglês para 13 semanas. O
que interessa é que com for eu estou mostrando a duração dessa ação. No caso aqui, I have studied English. Eu estudo inglês ou eu tenho estudado inglês. Tá vendo? I have studied. I, sujeito. Have é o presente do verbo have. Studied, como é um verbo regular, é o particípio passado do verbo study, porque ele é regular. Então, study, studied, studied. E o English é o complemento. E agora eu adicionei mais um complemento, que é o for 13 years. Só que eu posso fazer essa mesma sentença e dar o mesmo tanto de tempo usando o since. Só que para o since, eu vou falar o tempo, ou a data, ou o ano, ou o período que começou essa ação. Olha o exemplo. I have studied English since 2007. Eu tenho estudado e estudo inglês desde 2007. Faz as contas, dá quantos anos? 13 anos. Dá o mesmo resultado, é a mesma coisa que eu falei. A diferença é que a minha ênfase dessa vez foi no ano ou na data ou no período que começou essa ação. Enquanto na primeira sentença com for, apenas estou mostrando por quanto tempo tem durado essa ação, que no caso aqui é de eu estar estudando inglês, na frase abaixo a minha ênfase está em quando começou essa ação. No final das contas, as duas mostram a duração de tempo, mostra o tempo dessa ação, mas uma mostra quanto tempo tem durado e a outra mostra quando começou essa ação. Tá vendo? São duas formas de usar tempos com presente perfeito. Since e for são muito usados. Professor, qual que vai ser mais usado? Quando que um, quando o outro? Tanto faz, na verdade. Tudo vai depender do escritor, do autor, do que ele vai querer usar. Se ele quer enfatizar a duração do tempo, vai usar o for. Se ele quiser enfatizar quando isso começou, ele vai usar o since. Mas saiba quando que eu uso for, o que eu vou usar depois do for, e quando que eu uso since, o que eu vou fazer com o since. Tudo bem? Pronto, meus amores. Só isso. Era só isso que eu queria ensinar para vocês hoje. Entendam quando eu uso um, quando eu uso o outro. Vocês têm que saber já de antemão a estrutura do presente perfeito. Não adianta nada você fazer o since e o for de forma correta e a estrutura do presente perfeito está incorreta. Então, revisa aquilo ali e aplique nos ensinos que vocês vão fazer para casa, para mim, bem pouquinhos e bem fáceis, para vocês melhor entenderem sobre lidando um pouquinho com o tempo no presente perfeito, ok? Para casa, vocês vão fazer para mim. Páginas 166 e 167, exercícios 1, 3 e 4. Não façam o 2, não precisa fazer o 2. Façam só páginas 166, 167, exercícios 1, 3 e 4. E na nossa próxima aula no Zoom, que será na quinta-feira, nós corrigiremos. Lembrando que eu aceito a tarefa de vocês até o horário da nossa aula. Então, seja lá o horário da nossa aula, você tem até aquele momento, aquela hora, você me mandar. Deu nossa aula, você não entregou a tarefa, conta como tarefa não feita e você perde os pontos por tarefa. Então, vocês têm tempo, se organizem e façam com cuidado e com carinho, que na próxima aula nós corrigiremos a tarefa. Ok? Tenham todos um bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você for ver essa aula. E vejo vocês na próxima. Até mais. Tchau, tchau.